Agora a gente conversa com a secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eliana Passarelli. Ela vem para esclarecer dúvidas sobre o dia da votação. Boa tarde, Eliana, seja bem-vinda. Queria que você começasse respondendo a seguinte pergunta: quem não votou no primeiro turno pode votar amanhã? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pela oportunidade. Sim, quem não votou no primeiro turno pode votar amanhã. É uma eleição independente, né? Uma nova eleição, desde que a pessoa está com o título em vigor, regular, votar. E depois ela tem que justificar ainda, caso ela não tenha feito isso, ela tem prazo ainda para justificar a ausência ao primeiro turno. Outro ponto são as possibilidades de votação, de justificativa, perdão, dos votos. Queria que você explicasse como o eleitor que eventualmente não pode comparecer às urnas pode justificar o voto. Aí em São Paulo, por exemplo, tem uma preocupação com relação à abstenção, tem ponto facultativo na próxima segunda-feira, então eventualmente quem não estiver em São Paulo, como é que pode justificar a sua ausência? Bem, nós temos no próprio dia da eleição, aquele eleitor que está fora da cidade onde vota, ele tem a possibilidade de fazer a sua justificativa no próprio dia. Ele pode utilizar o aplicativo e-Título, lembrando que esse aplicativo tem que ser baixado hoje ainda, né? No sábado, amanhã não é possível baixar o aplicativo. Então, ele vai poder, em qualquer lugar do país que ele estiver, ele pode usar o aplicativo e-Título. Caso ele esteja numa cidade, ele queira fazer de forma presencial, é importante que ele se informe através do site do respectivo tribunal quais são os locais para justificativa, porque, por exemplo, no estado de São Paulo, só teremos de forma presencial naquelas cidades que têm mais de 100 mil eleitores. Cidades menores não receberão presencialmente essa justificativa. Por isso que o e-Título é uma boa possibilidade, porque aí a pessoa pode utilizar em qualquer lugar, né? Não há problema nenhum. Agora, se a pessoa não fez no dia, ela tem 60 dias da data agora do segundo turno. No caso, como a gente tem o recesso judiciário, esse prazo vai até 7 de janeiro, para justificar a ausência em relação ao segundo turno, tá? Em relação ao primeiro turno, até 5 de dezembro. Esses prazos são para que o eleitor apresente o motivo, isso seja apreciado pelo juiz eleitoral. Caso ele não tenha um motivo justo, aí ele vai pagar uma multa referente a cada turno que ele deixou de votar. O importante é que ele justifique e fique com a situação regular para não ter uma série de impedimentos burocráticos, né, na vida pessoal dele, quando vai tirar um passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, ou mesmo tomar posse em concurso público, né? Então, quem não vota tem que justificar. E, de preferência, que as pessoas votem, participem, né? Lembrando que o voto no Brasil é obrigatório, só não deve votar realmente quem tem um motivo muito justo para isso. Sobre vestimenta, adesivo, broche, o que pode na sessão de votação? Olha, pode manifestar a preferência pelo seu candidato, um broche, um adesivo na camiseta, ou mesmo uma bandeira. Mas isso não pode caracterizar a boca de urna, tá? As pessoas às vezes ficam empolgadas, querem influenciar as outras pessoas, isso a lei não permite. Então, votou de forma discreta, entra na sessão eleitoral, vota, sai e vai para casa. Não fica em aglomerações, tá? Então, isso a legislação ela permite esse tipo de manifestação do eleitor. Outro ponto importante, existe voto em trânsito para as eleições municipais? Não existe o voto em trânsito. O voto em trânsito é nas eleições gerais, né, nas eleições estaduais. Na eleição municipal, o eleitor ou ele vota no seu domicílio eleitoral ou ele terá que justificar, mas não temos o voto em trânsito. Queria que você falasse também sobre os mesários. Esse é um ponto que eles são essenciais em todos os processos eleitorais aqui no país. Muitos deles são convocados, alguns acabam se disponibilizando. Quem acaba vendo ali no dia da votação, acho legal, quero contribuir. Eventualmente, como é que essa pessoa pode participar do processo eleitoral? Se ela pode contactar o TRE, o TSE, sobre eventualmente os processos eleitorais que vão vir pela frente, como é que ela pode contribuir nesse processo? Como você bem disse, o trabalho dessas pessoas é fundamental, são eles que fazem a eleição funcionar no dia.
e aquelas pessoas, nós temos os voluntários, né, temos os convocados, e os voluntários, eles podem se inscrever pelo nosso site, né, cada tribunal tem uma área no site para a pessoa se inscrever, ela se inscreve, ela vai para um banco daquela zona eleitoral, e a zona eleitoral vai fazer uma avaliação do perfil daquela pessoa, se realmente ela atende às necessidades para trabalhar numa mesa receptora de votos, e ele pode ser convocado para as próximas eleições, né, ser um mesário voluntário aí e contribuir com a nossa democracia. Sobre o encerramento da votação, por exemplo, a pessoa entrou no colégio eleitoral, ali na zona eleitoral, mas se encerrou o horário de votação, que é às 5 horas da tarde. Ela consegue votar normalmente desde que esteja dentro da sessão, né? Sim, ela tem que chegar até 5 horas, né? Lembrando que o nosso horário de votação é o horário de Brasília, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Aquele eleitor que estiver na fila, caso nós tenhamos essa fila, não esperamos grandes filas, né? Uma eleição mais simples, apenas uma escolha, né? 2 dígitos para o candidato, mas caso tenha fila, elas têm que estar na fila às 5 horas da tarde. Aí ela recebe uma senha e poderá votar, independente do horário que se estenda essa votação. Mas tem que chegar até às 5 horas. É pontual. Assim, tem um horário enorme para votar. Começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Mas sempre tem alguém que deixa ali para o finalzinho, acordou mais tarde, foi almoçar. Enfim, queria que você falasse também sobre uma preocupação que surgiu no primeiro turno de pessoas que estavam usando aqueles óculos que filmam. Inclusive, isso foi investigado, um candidato tinha compartilhado esse óculos para comprovar que ele estava votando no candidato. Queria que você falasse ali sobre mecanismos para evitar esse tipo de situação, compra de voto. Tem uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral e também dos tribunais regionais eleitorais com relação a crimes eleitorais. Queria saber se tem alguma determinação específica sobre óculos ou óculos que tem a câmera. É difícil fazer essa fiscalização, mas tem uma nova determinação para esse segundo turno? Bem, as pessoas têm que saber que a Justiça Eleitoral ela está muito atenta a qualquer prática, né, esse tipo de artifício para compra de votos, e que isso é crime eleitoral, a compra de votos ela é punida com pena de detenção. Então, assim, os mesários vão observar, estão orientados quanto a isso, né, inclusive esses casos foram revelados. Então, assim, o eleitor também não pode entrar, além esse artifício, nem com o celular na cabine de votação. Então, qualquer aparelho eletrônico que possa identificar o voto, tudo isso não é permitido, né? Esse crime tem uma pena, inclusive, de detenção, multa. Então, a Justiça Eleitoral está preparada, os mesários estão orientados para observar esse tipo de prática, sim. Tudo isso é proibido e haverá realmente penalidades para as pessoas que insistirem nesse tipo de prática abusiva, né? Nós temos que, inclusive, acabar com isso no Brasil, essa questão de oferecimento de vantagem em troca de voto, e a melhor resposta realmente é do eleitor, né? O eleitor deve repudiar esse tipo de assédio e levar isso ao conhecimento, inclusive, do juiz eleitoral, do respectivo cartório eleitoral, ou até o Ministério Público, que é o competente ou legitimado para entrar com a representação. Sem dúvida. A gente conversou com a secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a Eliana Passarelli. Obrigado pela sua contribuição. Eliana, a gente espera que seja um domingo super tranquilo nessas votações neste segundo turno, que tudo dê certo, saia como vocês esperam, especialmente aí em São Paulo, que a gente tem um número bastante grande de eleitores que vão votar neste segundo turno. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Até mais.